Bom, vou apresentar um trabalho que eu fiz na Universidade Católica de Brasília. O trabalho tem como denominação Salve uma Estrela, da disciplina Aprendizagem em Contexto Educacional. O professor é Olimpo Odonhas Carmona, eu, aluno Gabriel Silva de Oliveira. Salve uma Estrela. Nome da criança, Levi Vitor Bezerra da Rocha. Idade, 8 anos de idade, até 19/12/2013. Ele estuda na escola classe 7, do Guará 2. O trabalho é composto por introdução, avaliação contextualizada, descrição da nova teoria, objetivos, metodologia, relação professor-aluno, avaliação, relatório das atividades, resultados, considerações parciais. Na introdução, bom, o trabalho consiste em ensinar a criança fundamentos básicos para ser um goleiro de futebol, né? Baseei-me em conceitos e princípios adotados pela abordagem tradicional e pela abordagem comportamentalista de Skinner, né? Onde nessa primeira abordagem a responsabilidade do ensino é voltada para o professor. E o estudante se dedica então aí apenas a aprender, né? Uma citação que é: o papel do professor nesta abordagem se caracteriza pela garantia de que o conhecimento seja conseguido, e isto independente do interesse e vontade do aluno, né? O qual que por si só talvez não pudesse aprender, não pudesse manifestar essa espontaneidade. A segunda abordagem, que é a abordagem comportamentalista, né, outra citação, que o conhecimento é uma descoberta. Nesta abordagem, o conhecimento é uma descoberta e é nova para o indivíduo que a faz, né? O que foi descoberto, porém, já se encontrava presente na realidade exterior do indivíduo. Que é uma coisa que ele sabe que existe, mas praticar ele não consegue. Exercer aquilo que ele sabe que existe, ele não consegue. Essa abordagem, no caso, ela é aplicada com observações dos movimentos e fixação do conhecimento. Na avaliação contextualizada, através de alguns questionamentos que pude constatar que a criança ela é independente nas atividades da sua vida diária, né, de forma operante. Ela consegue trocar de roupa, amarrar os cadastros, tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, usar o banheiro e entre outras pequenas coisas. Nessa mesma contextualização, temos a área motriz. A área motriz é uma área, aqui já é voltada para a atividade que eu fiz com a criança, ela não tem controle na direção da bola, sem o mínimo de coordenação motora para o chute. Isso se enquadra na área motriz. Na motricidade global, a criança já caminha normalmente, tem marcha rítmica normal, para a sua idade, é claro, né? Corre, pula, né? Sobe nas coisas, arremessa e chuta a bola. Tudo isso aí se enquadra na motricidade global. Na motricidade fina, ela tem pinça trípode. Essa pinça é aquela pinça que ela consegue, se eu pedir para ela apanhar uma caneta ao chão para mim, ela vai, né, com a pinça trípode, com 3 dedos, segurar essa caneta, né? Isso se enquadra na motricidade fina, né? E também que se enquadra nessa motricidade que a criança apresenta um descompasso nas mudanças repentinas de movimento, né? Ela não está preparada para realizar um movimento fora do mentalizado. Ela mecaniza o movimento, se o movimento de repente for fora daquele que ela mecanizou, ela não vai conseguir assimilar e não vai fazer o movimento necessário. Na área da linguagem, a criança, ao se comunicar, se expressa até bem para a sua idade. Faz objeções, tem dúvidas, é contrário àquilo que não achar certo, né? Então, a criança já é mais normal nessa área da linguagem também. Na linguagem expressiva, né, o modo de linguagem da criança, de falar, no meu conceito bem claro, né, faz sentido as coisas que ela fala, as coisas que ela coloca, faz sentido. Então, a linguagem dela não tem nenhuma controvérsia, não tem nada de errado. Na linguagem compreensiva, né, em alguns fundamentos, são exigidos 3 comandos seguidos: sair no tempo certo, efetuar a defesa e imposta a bola manual, e imposto e controle manual da bola e colocá-la em jogo. Então são 3 comandos que ela tem que fazer, né? Isso se enquadra nessa motricidade compreensiva, né? Ela tem que fazer o primeiro comando, né, que é visualizar, defender, e imposta a bola,
Na área lógica matemática, ela não sabe que dia da semana nos encontrávamos, né? Porém conseguia associá-lo a um dia esperado, né? Por exemplo, ela se perguntar para ela que dia é hoje, ela não sabe que dia é hoje, mas ela consegue associar esse dia. O dia que se ela tem alguma coisa importante para fazer no sábado, por exemplo, ela consegue associar, igual quando eu a chamei para fazer esse trabalho comigo, ela ficou toda empolgada, ficou interessada, empolgada, e eu falei que era no sábado. Quando eu perguntava que dia da semana era hoje, ela não sabia, né? Mas associava ao sábado que ela tanto esperava. Aí ela conseguia ter uma noção do dia que era, né? Já o tempo, em relação ao tempo, né? Ela sabe se é de dia ou se é de noite, mas não tem noção de horas, né? Mais ou menos que horas que é agora, não faz ideia, não tem noção de que horas que é agora. Na área cognitiva, no treinamento de fundamentos, ela fazia o que eu pedia. Porém, né, às vezes, de vez em quando, eu percebia ela introduzir um movimento próprio. Assim, né? Se eu pedia para ela jogar, manda a bola para mim, com a mão. Ela dava um chutão com o pé. Se era com o pé, ela jogava com a mão. Se eu pedia para jogar para mim, ele inventava uma firula, jogava de costas, jogava com a mão, por baixo do braço, por baixo da perna. Então, inventava um movimento próprio seu que se enquadra nessa área cognitiva. Na área socioafetiva, né, as coisas mais sociais que envolvem a criança. Né? Segundo a criança, ela tem muitos amigos na escola e na vizinhança, se relaciona amigavelmente com todos eles. De vez em quando gosta de fazer uma birra, implicar com sua mãe, com sua irmã, né? Implicar com sua irmã. E isso foi a mãe dele que falou, né? Que ele gosta de implicar com a irmã, faz birra. Acho que isso é mais normal para a idade, né? Acho que é criança na área socioafetiva que se enquadra nessa idade. A descrição da minha nova teoria, o nome da teoria é abordagem direta e condicionada. Ela tem como princípio aplicar teoria e conhecimento prático de forma direta e condicionada, né? Mesmo que a criança desconheça. Por mais que a criança desconheça o que eu quero passar para ela, mas a minha nova teoria vai aplicar isso bem. O objetivo da teoria é fazer com que a criança consiga aprender fundamentos básicos para ser um goleiro de futebol, né, com treinamentos e conceitos avançados para a sua idade. Provar que ela tem capacidade de aprender através de práticas de treinamentos fundamentados, com estímulos e correções, utilizando o reforçamento positivo. Né? O reforçamento positivo é importante toda vez que a criança fazer alguma coisa legal, alguma superação, né, de limites que ela tem. Parabenizar, fazer um reforçamento positivo, isso vai estimular a metodologia. Né? A metodologia também é fundamentos de punho, encaixe da bola, bola quicando, bola rasteira, bola alta, saída alta, cruzamentos, queda rasteira, queda a meia altura, queda alta, queda mão trocada, reposição de bola e posicionamento no gol. A primeira metodologia é o encaixe, que é trabalhar a consistência e a firmeza ao agarrar a bola, a fim de evitar rebotes. Passei esses fundamentos na prática para a criança, vou explicar mais à frente. A bola quicando, esse fundamento tem como finalidade, né, um movimento com queda frontal para a proteção da bola, né, reportando a criança a executar mais de um fundamento, mais uma vez, né, reportando a executar mais de um fundamento, que é, né, bola quicando, que é a defesa, associar a defesa da bola, mais a queda, né, primeiramente a queda para o lado e mais a defesa da bola, né, e bola rasteira, se projetar ao chão e efetuar a defesa a uma finalização rasteira. A bola alta, que a criança se lançar diagonalmente para um dos lados ou pular para cima e efetuar também a defesa. Na saída alta e cruzamentos, né, a criança vai ter que sair ao encontro da bola, né, que é fugindo do padrão que ela estava acostumada a fazer, que é ficar somente dentro do gol e efetuar a defesa. Ela vai ter que sair de dentro do gol e ir, né, ao encontro da bola, tirar de uma possível finalização, né, de um ataque. Essas técnicas são usadas, né, como eu falei agora, a maioria das vezes em cruzamentos de ataque. A queda rasteira, a meia altura e alta,
ele vai simular defesas para os dois lados, né, sem o auxílio da bola. Vai testar aí bastante o cognitivo da criança, não vai ter uma bola lá. Ele vai simular, vou ver o tempo que ele vai fazer isso, se ele vai realmente simular, se ele vai realmente imaginar que tem uma bola vindo em sua direção. Então ele vai fazer isso incansavelmente até que eu diga para. Né, que é já por um dos reforçamentos aí, né, operante. E a queda de mão trocada, ele vai ter que encurtar o espaço entre a bola. Essa queda de mão trocada, a intenção é essa, encurtar o espaço entre a bola e o defensor. Indo somente com uma das mãos, né, estendida para projetar a bola, né, para diminuir mais o espaço entre a bola e o membro do defensor. Nessa situação, vou colocar no vídeo logo mais, explicar melhor como é que isso funciona. Eu expliquei para ele que se você levantar os dois membros ao mesmo tempo, você vai atingir uma altura. Né? Se você abaixar um dos membros e estender o membro que ficou erguido, observamos que esse membro que ficou erguido, ele vai estender mais, ele vai ir mais longe. Então essa é a intenção, que você vai ganhar espaço entre a bola e a ponta dos seus dedos, né? Que isso é bastante importante em um jogo de futebol, né? Que qualquer centímetro para um goleiro vale muita coisa, né? Qualquer desvio que ele conseguir dar na bola vale muita coisa. Então eu consegui passar essa informação para ele. E com os dois membros ele atinge uma altura, com um dos membros só, ele atinge uma altura mais elevada do que a que ele atingiu anteriormente. Vai um exemplo aí, né? Aqui é ele com as duas mãos. A reposição de bola, ele vai ter que ter uma rápida reação quando imposta a bola para recolocá-la em jogo de forma imediata, com qualidade de domínio para o seu companheiro de equipe, né? Então ele vai ter que ter uma rápida reação. Nossa, e também vai estar no vídeo lá. Eu passei isso para ele e conseguiu entender também esse fundamento. O posicionamento no gol, ele vai ter que acompanhar a trajetória da bola de modo que cubra o ângulo e o espaço em caso de uma possível finalização. Eu tracei de uma trave a outra trave uma linha imaginária como se fosse uma meia-lua. Essa linha imaginária seria a linha que ele iria percorrer em cima da linha, de olho na bola, né, fechando um ângulo, né, e o espaço para que não aconteça um gol. A relação professor-aluno é uma relação vertical. O que é a relação vertical? Nós temos a relação vertical e temos a relação horizontal. A horizontal não se encaixa muito, porque a horizontal nessa situação, né? Não que seja a ideal, ou a menos ou a mais ideal. Mas nessa situação aqui, a relação vertical, horizontal, melhor, não se encaixa muito. A horizontal é uma relação professor-aluno, um diálogo, o aluno debate, o aluno coloca o seu entendimento, gesticula, coloca o seu ponto de vista e vai o professor e o aluno interagindo com informações, de uma forma que o professor aprende e o aluno também vai aprender. Outra citação aqui, um dos polos, professor, detém o poder decisório, que é a citação para a relação vertical. Então, na relação vertical, o professor, eu no caso, quem deixei bem claro aqui, ó, que quem ditava as regras para ele sou eu. Eu falava e ele simplesmente ouvia e fazia aquilo que eu pedia para fazer, né? Sem direito a reclamar, a se opor. Outra citação, que é conduzir seus alunos em direção a objetivos que lhes são externos, que é um exemplo da relação vertical também, né? É um conhecimento que o aluno de repente é externo, né? Ele sabe que existe, mas é um conhecimento externo. Sabe que existe, mas ele não tem a prática desses fundamentos, né? Desses conhecimentos. Também é algo que ele desconhecia, né? Que é externo, e ele também não conhecia. Dessa forma, as coisas foram feitas de acordo com o que eu estipulei. Então, já que ele não conhecia, ele não tinha objeções a fazer, não tinha nada a fazer, ele não conhecia sobre aquilo, né? Então, é uma forma que eu me encarreguei de ensinar e ele simplesmente encarregou de aprender. Essa é uma característica bem forte da relação. Bom, avaliação
Eu avaliei que a criança ela participou ativamente das atividades, demonstrou maior interesse nas que lhes agradava, né, e menos nas que não eram muito divertidas. Né. Quando cansava, né, tomava um pouco de água e em questão de minutos me chamava empolgado para continuar. Né. Essa empolgação aumentava quando por um reforçamento positivo. Reforçamento positivo. Ou então promessas recompensatórias, né, que eu informava quantas repetições faltavam. Falta 5 repetições para ele fazer. 5, 6 para ele fazer. E falava para ele que que depois do término íamos tomar sorvete, eu ia levar ele para nadar na piscina, coisa parecida. Aí ele se empolgava, né? Ele ficava mais enérgico, ficava mais interessado em terminar, em fazer os exercícios tudo certinho. Né? Isso foi através do reforçamento positivo e promessas recompensatórias. Bom, relatório das atividades, eu tive 4 encontros com a criança. No primeiro encontro, né, foi aquecimento. Então, no aquecimento, ele demonstrou dificuldade quando pedia para fazer uma sequência de 3 aquecimentos seguidos. Por exemplo, eu passava um aquecimento, que é o aquecimento de segurar o joelho à frente, segurava, contava até 10, soltava, segurava o outro, contava até 10, soltava, e agachava com as pernas abertas, colocava a mão no chão, contava até 10. Aí, um exemplo, né? Aí são são uma sequência de 3 aquecimentos. Ele fazia o primeiro, fazia o segundo e meio que esqueceu o resto. Mas aí a gente foi insistindo, foi pelejando e ele conseguiu aí ter um desenvolvimento maior. Em relação à coordenação, ele não tem um controle de equilíbrio, né, ao ficar em pé com somente uma das pernas, né, apoiada ao chão. Ele não tem equilíbrio. Então, quando ele pedia para segurar um joelho acima, ele ficava, né, torcendo um pé para um lado, para o outro, e não conseguia ter equilíbrio de terminar a contagem com a perna equilibrada. Ele não tem controle também da respiração. Observei que ao correr ele não tinha um controle da respiração. Cansava muito rápido, né? Então, uma dificuldade que eu tive foi o fato dele não ter hábito de tomar café de manhã, né? Ele não toma café, se tomar, segundo ele, passa mal. Então, acho que para a atividade que eu reportei, que eu coloquei, atividade física, desgaste físico, exercício, corrida, cansaço, acho que tinha que ter um corpo bem nutrido, né? Acho não, certeza, tem que ter um corpo bem nutrido, né? Tem que estar bem alimentado, né? A expressão bem correta é que saco vazio não para em pé, então ele tem que estar bem nutrido para isso, né? A dificuldade que eu encontrei. Bom, a partir do movimento que a gente estava fazendo com a bola, né? Estava colocando a bola, então a partir do momento eu retirei a bola da atividade e desanimou. Né? Aí eu estava com a bola, eu tirei e desanimou. Aí ele disse que cansou, né? Cansei. Né? Aí eu falei, cansou. Ele não disse que é por causa da bola, mas eu falo que cansei. Aí eu coloquei a bola de volta e a energia dele se regenerou com passo de mágica. Né? Ficou zerado. Né? Tá com a bola. No segundo encontro eu introduzi cones, né? Como obstáculo. Ele demonstrou desinteresse em padrões de segmento. Porque coloquei cone, então tinha que ter padrões de segmento. Ele tinha que seguir uma sequência, né? Você vai fazer isso, aqui, ali, aqui, certinho. Então, quando eu coloquei isso, ele ficou meio assim. Eu percebendo isso, eu resolvi bagunçar os cones, né? Baguncei os cones, espalhei um para um lado e para o outro. E daí ficou mais divertido, né? Ele gostou mais, porque ele corria, mas sem uma direção certa, né? Ele corria para um lado e para o outro, ficava mais lúdico, né? O exercício ficava mais lúdico. Então, eu observei que teve um ganho gradual na relação dos movimentos de punho, né, por ter repetido exaustivamente, né, como eu falei antes, no modelo operante. Então ele teve um ganho, né, ele captou, absorveu muita coisa. Então, como estava com os cones, eu resolvi tirar os cones, né, para que ele memorizasse onde os cones estariam e saltasse como se lá estivesse. Então, o primeiro e o segundo ele fez perfeito, porém o resto ele perde o ritmo da sequência, né? Ele esquece a posição que os cones estavam e sai pulando. Se os cones estivessem aí, derrubava um por um. Então acho que a dificuldade dele memorizar com mais profundidade, né? Ele memoriza de repente até o segundo, o terceiro, no máximo um quarto, do quarto, quinto em diante ele já perde o foco. O terceiro e o quarto encontro, né, foi o desenvolvimento num gol. Eu já coloquei ele num gol, né?
Iniciei já com defesa, mas queda lateral. Então a dificuldade que eu percebi que ele ou faz uma bela queda lateral ou faz uma boa defesa. Não consegue fazer uma ótima queda e uma ótima defesa. Né? Ele apresenta, ele cai para um lado, ele foca, vou fazer uma boa defesa. Ele faz uma boa defesa, mas fora do tempo da bola. A queda, ou melhor, a queda, ele faz uma boa queda, mas fora do tempo da bola, ele não realiza a defesa. Né? Então ele pula perfeitamente, a bola ou vai antes ou depois, perde o tempo da bola. Ou ele faz uma boa defesa, defende, mas a queda já não é tão boa assim. Então eu observei que ele apresenta dificuldade com variação também de uma mesma atividade, né? Mudanças repentinas. Essa foto explica legal aí também. Eu fiquei jogando a bola, né? A bola foi lançada várias vezes aqui na minha frente, né? Em cima de mim, onde que a intenção é ele sair do gol e efetuar a defesa, evitando que a bola chegue até mim para eu fazer uma finalização. Então muitas vezes a bola foi lançada, né? Umas 5 ou 6 vezes a bola foi lançada em cima de mim, lançada e ele saía, lançada e ele saía. Né? Aí eu pedi que a minha esposa estava lançando a bola para mim, eu pedi para ela jogar a bola em uma outra direção, dentro do gol. Assim ela fez, e ele esperando a bola na frente, que a foto mostra aqui com clareza, e a bola foi para dentro do gol. Nessa situação a bola foi gol. Né? Peguei de surpresa. Então ele mecaniza o movimento. Né? Ele mecaniza. A bola está vindo ali, eu vou lá. Está vindo ali, eu vou lá. Então, tanto é que ele saía do gol mesmo até antes da bola ser lançada. Então, ele mecanizou o movimento. Mecanizou. Quando mudou a direção, ele não conseguiu efetuar a defesa. Nos resultados, ele conseguiu. Tive como resultado que ele conseguiu, sem nenhum, né, conhecimento prévio das atividades, absorver os fundamentos básicos de um goleiro de futebol. Muitos deles, é importante lembrar, que não fisicamente, né, mas mentalmente, de forma bem simples. Né? Tanto assim que eu pedia alguns fundamentos que ele não conseguia colocar em prática, eu pedia para ele explicar. Eu falava o fundamento que eu queria, e ele falava, esse faz assim, eu vou ter que fazer assim, faço isso, pulo ali, faço isso perfeitamente. Né? Ele descrevia perfeitamente. Mas na hora de colocar em prática, né, fisicamente, ele não conseguia projetar o que ele mentalizou. Não conseguiu projetar o que ele mentalizou para a prática. Né? Então, como eu falei, ele descrevia de forma impecável. Uma citação, né, do texto Machado Afonso Antônio, que é atividade mental, então ele realizava uma boa atividade mental, mas a performance motora não ficava muito boa. Né? Que atividade mental e performance motora, que é o nome do texto. O indivíduo está envolvido em prática mental quando ele se imagina de fato executando a habilidade motora. Era o que ele fazia. Então ele estava muito bem em atividade mental, porém a performance motora dele já não estava muito boa. Ele se imaginava fazendo aquilo que eu pedia para ele fazer, mas na hora de praticar, a performance motora, né, não tinha uma boa. Considerações faciais. Quando falamos em treinamentos físicos para criança, automaticamente nos referimos a algo que está muito avançado ao seu nível de maturidade, né? De desenvolvimento cognitivo. Quando saímos dessa ideia, quando saímos da ideia de treinamento físico para criança, né, e deixa de ser treinamento físico, o conceito se transforma em brincadeiras, né, em um grande parquinho cheio de brinquedos, deixando de ser treinamento esportivo. Se a intenção for provar que a criança é capaz de aprender aquilo que provavelmente não estará no tempo de aprender, o treinamento esportivo é, por sua origem, de nível avançado e adequado para tirar essas conclusões sobre a capacidade que a criança tem, ou possa, né, desenvolver com alguns estímulos, né, como esse trabalho. A minha conclusão, em todas essas atividades, analisei a qualidade do movimento motor da criança e suas limitações corporais, considerando que elas são alteráveis e adaptáveis a novos estímulos. Né? Quem ainda não é novo demais para traz reforços, ainda é no caso, né? Quem ainda é novo demais para tais esforços físicos, tem capacidade de realizá-lo como qualquer outra pessoa mais desenvolvida. Então, a intenção desse trabalho e foi com que eu consegui
provar isso, que a criança ela é capaz, né? E essas limitações elas são alteráveis e adaptáveis, né? Dependendo do modelo, da forma que ela é trabalhada na criança. E eu consegui mostrar isso. Como eu tinha acabado de falar, como eu tinha falado, aqui vai o vídeo. O vídeo falando das atividades. No início ele começa sem áudio, mas o áudio já ele aparece aí. Calma, relaxa, calma. Vai. Eu vou aqui ficar pra cá. Você não vai em direção ao fone, não. Vai pro meio, tá? Eu vou aqui como se fosse por cima. Depois vai ficar mais ou menos no som, tá? Vai no meio, você não vai em direção ao fone. Tá? De novo, vai. Girado, tá vendo tudo isso? E, ó, tá vendo? Essa caída aí foi tudo tinha que ser igual a essa. Esse daqui tem dificuldade em queda pra direita. Agora ele vai colocar aquilo que ele observou, aquilo que ele mentalizou através do meu movimento. Bom, então, como ele caiu com o joelho lateral. Como é que você estava caindo pro errado? Mostra aí como é que estava caindo pro errado. Mais rápido, né? Mostra de novo. Errado, né? Você viu como é que é agora? Vem lá de novo pra gente ver. Lateral do joelho, vem. Não olha pro chão, o chão não vai te machucar, vai. Então a gente viu aí como é que ele tá fazendo, ele já tá fazendo, pelo menos nesse formato aqui dos pontos, ele tá fazendo certinho. O problema é que quando a gente coloca o gol com a introdução da bola, ele tem dificuldade em assimilar a queda que ele aprendeu agora, mas a bola vir na sua direção e posteriormente a realizar a defesa. Vamos agora pro gol para ver como é que ele faz. Vamos começar para aquele lado, tá bom? Vai. Anda. De meio. Meio. Olha. Tá no meio? Outro. As duas mãos em cima da orelha, tá bom? Meio. Ele colocou qualidade na queda, mas desfocalizou a bola. A dificuldade dele é em fazer a queda e a bola. Ou ele faz a queda perfeitamente, ou ele agarra a bola perfeitamente. Ele não consegue fazer uma queda perfeita e agarrar a bola perfeitamente. Onde que a queda foi perfeita, mas a bola foi fora de tempo. A bola entrou depois que ele caiu. Quando ele consegue defender a bola, não é com a queda de qualidade. Tá? Pelo resultado, você tem isso. Lateral.
É o momento exato que eu peço para mudar a direção da bola. É onde ele é pego de surpresa, mentalizou o movimento na frente. Aí já é depois de várias tentativas, né, observa a reação dele que muda, ele não vai mais mecanizando o movimento. Tá bom? Você da frente. Quando eu tô aqui, tem um atacante aqui do meu lado, doido pra cabeça da bola. Tá bom? Eu tô aqui batendo onda com ele aqui, ó. Esse aqui vai jogar a bola. Você vai sair do jeito que tá sendo agora, tá bom? Vai sair. Detalhe, quando você sair da bola, você vai repor a bola em jogo depois que você fizer a defesa. Eu fico com ele, vai querer fazer o gol. Aí você vai sair. Não vai deixar de fazer o gol. Quando eu olhar aqui que você tá com a bola, eu vou correr pra receber ela. E você vai repor a bola em jogo pra mim. Vai repor esse jogo que você fez naquela hora. Vai repor esse jogo pra mim. Tá bom? Beleza? Tá, tô aqui com ele aqui, ó. Tô aqui com ele, ó. Vai querer fazer o gol. A bola vai vir. Agora vai. Tá bom? Você vai repor a bola em jogo depois que você fizer a defesa. Eu tô aqui com ele, vai querer fazer o gol. Você vai sair. Não vai deixar de fazer o gol. Quando eu olhar quem você tá com a bola, eu vou correr pra receber ela. E você vai repor a bola em jogo pra mim. Vai repor esse jogo que você fez naquela hora. Vai repor esse jogo pra mim. Tá bom? Beleza? Tá, tô aqui com ele aqui, ó. Essa parte coloquei repetida para podermos observar bem, né? A reação que ele fez, que ele teve. Mas você fez certo. Você fez. Quando a bola passa, ela bate. Você vai na base, já tá com muito certinho. Parabéns. Isso aí é o reforçamento positivo, quando ele faz que ele teve um ganho e ele é recompensado com reforçamento. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Já é nítida a evolução, porque na situação dessa ela não pegava a bola, ela não tinha uma queda como é, né? A bola batia nela, entrava, ela não tinha essa definição. A importância que eu passei por ele que a bola está sempre viva, ele aprendeu que no começo a bola soltava e ele deixava a bola lá. Quando eu acelero a batida de palma, ele corre em direção à bola e faz a segunda defesa. Essa é uma evolução também que, né, é nítida aí. Uma estrela foi salva. Obrigado.